No ano 1090, é instaurado o rosário, a oração mecânica, criada por Pedro o Ermitão. O rosário seria o terço, seria a oração do Padre Nosso e da Ave Maria. Veja o progresso. Agora chegamos no ano 1184, que é o século XII, é instituída a Inquisição pelo Concílio de Verona. No ano 1215, a transubstanciação é proclamada pelo Papa Inocêncio III. O que é transubstanciação? No momento da Eucaristia, da ceia, a hóstia, ela se transforma na carne, no corpo de Cristo real. No ano 1215, no mesmo ano da transubstanciação, é também instituída a confissão auricular de pecados ao sacerdote em vez de Deus, também instituída por Inocêncio, no concílio de Latrão. O que era a confissão? As pessoas só tinham o perdão do pecado mediante a confissão auricular, confessar a um ouvido de um padre, de um sacerdote, e mediante a penitência imposta pelo padre, aquele pecado podia ser absolvido. Veja como se distanciou das Escrituras. Veja que doutrinas a Igreja de Cristo está crendo. Veja que desde do século IV, no ano 315, veja a evolução, quanta coisa, quanto paganismo, quanta heresia. No ano 1229, proibição da Bíblia aos leigos, e colocada no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valença. Ou seja, a Bíblia era permitida a sua leitura só para o alto clero, ou só para os sacerdotes e os cardeais. No ano de 1251, foi inventado o escapulário por Simão Stock, um monge inglês. No ano 1414, já no século XV, é proibido ao povo o uso de vinho na comunhão ou na celebração da ceia. Se você notar, a Igreja Católica só faz uso do pão, não faz uso do vinho, e Jesus ordenou que teríamos que comer do seu pão e beber do seu vinho. No ano de 1439, o purgatório é proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença. No mesmo ano, em 1439, é instaurada a doutrina dos 7 sacramentos. No ano de 1508, já no século XVI, a Ave Maria, parte da última metade, foi acrescentada 5 anos depois e aprovada pelo Papa Sixto V, no final do século XVI. A oração da Ave Maria. Essa é a evolução das heresias. Nós chegamos aí no início do século XVI. A Igreja de Cristo era essa aqui, a Igreja dos Apóstolos, a Igreja que Jesus ajudou a preparar, que o Espírito Santo fundou, a Igreja que foi doutrinada pelos apóstolos, que teve a sua base teológica nas cartas de Paulo, que se expandiu pelo Império Romano em 40 anos, que cresceu poderosamente com a perseguição e com o martírio. Ela se tornou isso aqui. Ela se tornou o que nós estamos vendo aqui em aproximadamente aqui 1200 anos de heresias. Chegamos no início do século XVI, 1509, onde eu terminei. A Igreja de Cristo está desse jeito. Mas nós chegamos aí no século XVI e as heresias chegam no auge, no seu ápice. Elas encontram o seu clímax no Papa Leão X, século XVI, 1500 e alguma coisa. O Papa Leão X. Qual era o desejo do Papa atual? De construir a Basílica de São Pedro. Uma grande, imensa, exorbitante, nababesca, faraônica catedral. E ele precisa de recursos, ele precisa de dinheiro. E ele não tem o suficiente. É então que entra em cena uma das maiores heresias da história da igreja. A indulgência papal, criada pelo Papa Leão X. O que é a indulgência papal? O pecador, qualquer homem, só poderia ser salvo, só poderia receber o perdão dos pecados, mediante a posse de um documento assinado pelo Papa. Esse documento chamava indulgência, perdão. Só quem possuísse o documento assinado pelo Papa
tinha os seus pecados perdoados, cancelados, e poderia ir ao céu. Só que esse documento, para ser adquirido, tinha que ser comprado. A pessoa só podia adquirir esse documento mediante um pagamento. Então o Papa, para granjear, arrecadar dinheiro, para construir a basílica, ele cria este documento para que as pessoas só pudessem ser salvas mediante a compra e a posse desses documentos. Então, o perdão dos pecados era vendido. A salvação era mediante a compra de um documento, mediante a assinatura de um homem, mediante a obras. Então a igreja nesse período foi chamado, o período medieval, começando no século XII até o século XVI, período das trevas, período de paganismo. Ninguém tinha acesso à Bíblia, ninguém tinha acesso à Bíblia na sua língua, ninguém tinha acesso às missas, aos cultos, na sua língua. Neste período, a igreja católica dominou, a igreja católica detinha o poder, não só da religião, mas detinha o poder das ciências, detinha o poder das artes, detinha o poder da medicina. Tudo que se cria sobre ciências era o que a igreja católica impunha. Tudo que se cria sobre teologia, religião, era o que a igreja católica impunha. Tudo que se cria sobre medicina, era o que a igreja católica impunha. Então ela dominou as artes, ela dominou as ciências, ela dominou a religião, ela dominou a medicina, e fez com que o povo vivesse no obscurantismo jamais visto até então. Foi chamado então períodos das trevas, da ignorância, da escuridão, chegando no seu ápice com a venda da indulgência. Olha onde a igreja foi parar, olha onde os cristãos foram parar. Então aí acontece a deforma, ela perdeu totalmente a sua forma.